Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui de novo para passar algumas dicas para vocês sobre como trazer para o dia de vocês um pouco mais de vida, né? Hoje eu vou falar com vocês sobre o modo sobrevivência. O modo sobrevivência é um modo em que 99% do planeta vive. Desde que a gente nasce, a gente é colocado dentro de um sistema que é uma prisão mental, em que nos coloca a todo momento para somente aprender a sobreviver e nunca viver. Desde que a gente nasce, a gente aprende que a gente tem que nascer, crescer, estudar, aí a gente trabalha, volta para casa, dorme e a gente fica nesse sistema a vida inteira. E a gente tem que entender que a gente não nasceu somente para resistir à vida. O teu corpo, a tua mente e a tua alma, elas precisam entender que é seguro viver. Então eu vou trazer umas dicas que podem trazer para vocês tirar da vida de vocês esse modo de sobrevivência e trazer para vocês um pouco mais de qualidade para a vida de vocês. São dicas simples que não custam nada, mas que fazem muita diferença se você colocá-las em prática. A primeira dica é: pare de viver em modo de alerta 24 horas por dia. É muito perigoso para o sistema nervoso ficar nesse modo de sobrevivência 24 horas por dia. Isso pode acarretar acidentes, isso pode acarretar brigas, violência, e o teu corpo também não aguenta ficar nesse modo de atenção constante. Isso cria doença, isso pode criar úlcera, gastrite e vários tipos de doença que podem ser acarretadas por você sobrecarregar o seu sistema nervoso dessa forma. Então, a gente tem que tentar reduzir o excesso de cortisol no cérebro da gente, nosso sistema sanguíneo. Isso é um veneno, isso é perigosíssimo para a nossa saúde. Então, quem sabe no passado era necessário ter, mas não, e também não era 24 horas por dia. Mesmo na época das cavernas, a gente entrava em modo de alerta quando tinha algum perigo, quando ia caçar, ou à noite quando tinha a visita de algum animal que trazia perigo para a gente. Mas hoje em dia, mesmo sem esses perigos, a gente continua sobrevivendo 24 horas em modo de alerta. Então a gente precisa sair desse modo de alerta, né? A segunda dica é: respire antes de reagir. Eu sei que é difícil, eu falo isso para mim também. A gente tem a mania de reagir aos estímulos externos. Mas se a gente parar um minuto e respirar com presença, a gente vai ver que a gente não vai precisar reagir. A gente vai entrar no modo de ação e não de reação. Porque na maioria das vezes, quando a gente reage, é o nosso corpo tentando nos proteger, nosso ego tentando nos proteger. E na maioria das vezes, quando a gente reage, não é bom. Causa muito mais estrago do que se a gente pensasse um minuto e respirasse um minuto e trouxesse para a consciência a pausa necessária para que aí a gente consiga pensar. Porque na reação a gente não pensa. O corpo só reage na adrenalina. E é muito perigoso também. Então, evitar reagir, respirar, trazer para a gente a calma interior. E aí sim, tomar a ação que a gente precisa. É difícil, mas é possível. Então, quando a gente traz isso para a gente no dia a dia, com o tempo, isso costuma se tornar um hábito, mas precisa praticar. Terceira dica: durma sem culpa. Se você precisa de 8 horas para dormir, durma. Se você precisa de uma pausa tarde para tirar uma soneca quando chega do trabalho, tire. Se você pode, tire. Escute seu corpo. Se é isso que você necessita, tudo bem. Cada pessoa tem uma biologia. Cada pessoa tem uma necessidade de sono. Para algumas elas precisam dormir mais, outras nem tanto. Mas se o teu corpo está pedindo que você durma, durma. Às vezes é o teu sistema pedindo para se limpar.
Quando a gente está muito drenado de energia, muitas vezes isso causa sono. Então a gente precisa dormir para que o nosso campo seja limpo. Então durma. Quarta dica: aprenda a dizer não. De novo, está entre as dicas, porque é necessário e é muito seguro dizer não. A gente tem que normalizar o não tanto quanto a gente fala o sim. Diga não sem culpa, diga não sem ter que se explicar, diga não sem precisar fazer justificativa nenhuma. Não tem problema, a gente tem que colocar isso como cultura também brasileira de dizer o não. Porque cada sim forçado aumenta o esgotamento interno. Cada sim forçado te força internamente a liberar cortisol, a liberar coisas que você não quer fazer naquele momento. Então, normalize o não. Quinta dica: reduza os estímulos excessivos. Reduza o barulho, reduza as telas, reduza as cobranças, reduza as notícias ruins. Mantenha o teu cérebro limpo dessas tensões constantes. Isso causa tensão, isso causa medo. Então, reduzir isso é saudável para o teu cérebro. Nosso cérebro, quando você constantemente está colocando coisa na cabeça dele, você já viu, por exemplo, quando você enche o teu celular, a memória do teu celular de tanta coisa que você baixa, de tanta coisa que você coloca, você não precisa limpar ele? Ele não fica travado? Ele não começa a dar problema? Mesma coisa é teu cérebro. Existe um limite de estímulo que a gente pode colocar nele. Um limite saudável que o cérebro aguenta. Depois disso, começa a colapsar. Sexta dica: crie pequenos momentos de segurança. Uma música, uma xícara de chá, uma oração, um momento na natureza. Coisas que ajudem o teu corpo a entender que o perigo passou. Quer a melhor coisa que você andar descalço na grama. Tirar um momento de silêncio. Você já viu quando as pessoas falam que você entrou na caixinha do nada? Você já fez isso? É difícil. É difícil pra gente entrar na caixinha do nada, especialmente as mulheres, porque a gente pensa em várias coisas ao mesmo tempo. Os homens, eles conseguem entrar muito mais fácil na caixinha do nada. Às vezes, quando você pergunta o que você tem, nada. Eles entraram nessa caixinha do nada, ele não tá pensando em nada, de verdade. Eles não pensam em nada. Então, a gente não consegue entender isso, porque a gente nunca entra na caixinha do nada. Eu costumo falar para os meus pacientes, para as pessoas do meu grupo, faça meditação. A pessoa fala, mas eu não consigo porque eu sou muito ansiosa. Eu falei, mas a meditação não é para quem não é ansioso, é justamente para quem é ansioso. Você tem que aprender a ficar em silêncio, a não pensar em nada. Eu falo, comece com 30 segundos. Você vai ver o quanto é difícil ficar 30 segundos sem pensar em nada. Quando você conseguiu, aumente para 1 minuto. E assim sucessivamente. Até que você consiga ficar o maior tempo que você conseguir. E você vai ver que com o tempo, essa prática, nossa, é a melhor coisa do mundo entrar na caixinha do nada. Você vai ver que você vai querer fazer isso todos os dias. Meditar é muito bom, gente. As pessoas acham que meditar é só para guru, não é não. Meditar é muito bom. Ficar na caixinha do nada é maravilhoso, maravilhoso. Vamos lá. Sétima dica. Pare de romantizar o sofrimento. Pare de falar no pain, no gain. Tire totalmente essa frase do teu vocabulário. A vida não precisa ser sofrida para que você tenha as recompensas. A gente não precisa sofrer para que no final a gente tenha o que a gente merece. A gente merece tudo que é de bom. Você é uma centelha divina. Você é parte da fonte. Você merece o melhor. Então, pare de romantizar o sofrimento. Pare de romantizar sofrer por aquele cara que não tá nem aí pra você. Para! Se ele não tá nem aí pra você, não esteja nem aí pra ele também. Pare de ficar sofrendo ouvindo aquelas músicas terríveis que fazem você chorar, se descabelar. Para de normalizar isso, porque isso não é legal pra você. Dê-se um prazo, sabe?
Um dia, 2 dias para chorar e para. Eu me dou 48 horas. É o tempo que eu me dou para sofrer por qualquer término. 48 horas. Nessas 48 horas eu me acabo de chorar, eu bebo, eu fico louca. Depois, acabou. Tchau, vida que segue. Então pare de ficar normalizando isso. Pare de normalizar sofrer. A vida não foi feita para sofrer. O sofrimento não é natural da alma. O sofrimento é dessa materialidade aqui. É da densidade. É da 3D. Não é da alma. Não é intrínseco da alma sofrer. Oitava dica. Escute o seu corpo. O cansaço constante, o sistema nervoso, tudo te dá dica, sabe? As dores, as irritações, tudo são dicas do seu corpo, são como mensagens e não como fraquezas. É o teu corpo te avisando que alguma coisa não tá legal ali. A gente precisa aprender a parar e escutar o nosso corpo. A gente ignora isso a maioria das vezes. E aí vem a doença. Porque o corpo vai te dando pequenos avisos do que está acontecendo. Se você ignora aquilo, chega um momento que ele vai colapsar. E quando a energia colapsa em materialidade e vira doença, aí já não tem o que fazer. Aí você precisa tratar fisicamente. Mas enquanto ele está dando algumas mensagens que não é tão físico assim, você ainda consegue parar e reverter isso. A gente tem mania de nunca escutar o que o nosso corpo fala. Se a gente escutasse, eu acredito que mais de 50% das doenças seriam evitadas. Então, leve isso como hábito. Acostume-se a ouvir o teu corpo. Nona dica. Cerque-se de pessoas que te tragam paz. Pessoas caóticas trazem caos. Isso é fato. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. Preste atenção quem está ao teu redor, com quem você convive. As pessoas te trazem paz ou caos? Vale a pena? Faça essa pergunta para si mesmo. Vale a pena para mim ter essas pessoas perto de mim? Elas me trazem paz? Elas me trazem tranquilidade? Se não, por que mantê-las? Você não precisa fazer nada, você não é obrigado a nada. Às vezes, estar sozinho é melhor do que você ter pessoas caóticas na sua vida. É uma dica, né? Então, vamos ver, né? O seu sistema nervoso ele é influenciado por toda a energia ao redor. Preste atenção. 10ª dica e última. Volte para o momento presente. E eu sei que isso é muito difícil, especialmente para quem tem ansiedade e depressão, né? Porque a depressão ela é excesso de passado e a ansiedade é excesso de futuro. Já dizia o Osho, só existe um tempo, o tempo presente. O passado já não existe mais e o futuro ainda nem chegou. Então, por que é que você vai ficar sofrendo? Volte para o presente. Foque no que você consegue fazer agora. Faça com boa vontade o que você pode. Não deixe para fazer amanhã, não deixe para planejar se você quer fazer hoje. Se você quer comprar aquela roupa hoje, você pode, compre. Se você quer usá-la hoje, use. Se você quer dizer para aquela pessoa que você gosta dela, fale. Não fique indo por esses coaches que falam que a pessoa é emocionada, que a pessoa tem que esperar tanto tempo, esse monte de regra que trouxeram para a vida da gente, que faz a vida da gente ficar cada vez mais complicada. Para quê? Para quê? Amanhã você pode nem estar aqui para dizer isso para aquela pessoa, ou nem ela pode estar aqui. Eu aprendi com tudo que eu passei na minha vida, com as perdas que eu tive na minha vida, que se eu não tivesse dito para as pessoas o quanto eu amava elas, e depois quando partiram, hoje talvez eu teria uma dor muito profunda no meu peito.
me chamar de intensa, me chamar de emocionada, já fui chamada de tudo. Eu não me arrependo de nada que eu fiz. Eu me arrependo do que eu deixei de fazer. Então é uma dica para você, viva no presente. Viva no presente. Bom, gente, a cura, ela começa quando você entende que você não precisa lutar contra a vida para merecer existir. Você está aqui porque você merece. Então aproveite essa bênção, que é estar vivo, e pare de só sobreviver. Aproveite as mínimas coisas, porque a felicidade está nos pequenos detalhes da vida, está num dia ensolarado. E eu aprendi isso estando aqui, quando quase não tem dia ensolarado, né? Então, quando tem um dia ensolarado, eu fico extremamente feliz. Quando com o inverno todas as árvores ficam secas e aí na primavera elas ficam verdinhas, aquilo para mim é uma felicidade. Eu poder estar na natureza, eu poder, sabe, ver um pássaro cantando. Então, a felicidade ela tá nesses pequenos detalhes. Ali está Deus. Bom, gente, eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês. Eu volto em breve com mais dicas para vocês. Um beijo grande. Fique com Deus. Tchau.